Olá, eu vou fazer a leitura do primeiro capítulo do livro Sesmarias do Tempo, que eu lancei em 2017. Sesmarias do Tempo, de Portugal ao sertão do Brasil, notícias aventurosas de 4 homens entre os séculos XVIII e XIX. Vamos à leitura. Capítulo 1. Um jovem português atravessa o Atlântico e desembarca em Recife. No início da segunda década do século XVIII, um navio de bandeira portuguesa adentrava as águas tranquilas do porto de Recife, então capitania de Pernambuco. No convés, um jovem português observava, maravilhado e atento, a linha de arrecifes e a faixa estreita de terra ligada ao continente formando um istmo. Sua satisfação era imensa e proporcional à ânsia de, enfim, divisar as terras do Novo Mundo, materialização dos seus sonhos de futuro e aposta de vida na qual jogara os dados de sua sorte, comprometendo todas as economias. Para trás, do outro lado das larguras e lonjuras, ficara o pequeno e gigante reino de Portugal, onde nascera, crescera, deixara família, amigos e parte de si. Daquele diminuto território lusitano, situado na parte mais ocidental da Europa, com vocação para conquistar distâncias e ser império, desterrara para sempre em busca das novas terras portuguesas de além-mar. Daquele Portugal, agora distante e imemorial, pressentia súbito o gosto do passado e o travo de saudades futuras. Longa, perigosa, desconfortável. Este moço de olhar atônito e semblante fatigado que acabara de fazer a longa, perigosa e desconfortável travessia do mar-oceano, e mesmo com o preparo técnico alcançado pela navegação naquele século XVIII, ainda assim era aventura que exigia coragem e sorte. Longa, por levar uma média temporal de 60 a 70 dias, podendo se estender muito mais, dependendo das condições climáticas. Fosse tempestade ou clima parado, em ambas o percurso seria atrasado. Há relatos, por exemplo, de uma armada portuguesa que, saindo de Cabo Verde em direção ao Brasil, ficou 36 dias presa numa calmaria. A variação da distância percorrida pelos navios era, portanto, muito incerta, podendo ir de 20 a excepcionais 80 léguas diárias em dias de vento extraordinariamente favoráveis. Geralmente a partida de Portugal se dava entre fevereiro e maio, preferencialmente nos meses de março e abril, quando o regime dos ventos era mais favorável. Para termos uma ideia da variação do tempo, as caravelas de Pedro Álvares Cabral levaram somente 44 dias para avistar terras brasileiras, ao passo que as viagens dos governadores Tomé de Souza e Teles Barreto demoraram 55 e 64 dias, respectivamente. Perigosa, por ser empreitada que dependia de fatores imprevisíveis como o tempo, doenças e a pirataria que infestava os mares de filibusteiros ingleses, franceses e portugueses. Ao longo de todo o século XVII, 1 em cada 3 navios que partiam da metrópole acabava no fundo do mar e 1/3 da população findava morrendo na viagem. Um pequeno incêndio poderia se transformar numa terrível calamidade, pois os navios eram feitos basicamente de madeiras e velas de pano. Dependendo do vento, um rastilho propagar-se-ia rapidamente. Era terminantemente proibido nas frotas portuguesas, no trânsito entre Portugal e Brasil, acender fogões depois do crepúsculo. Somente as luminárias protegidas poderiam ter fogo. Ao lado dos fogões deveria haver um guarda para evitar que o manuseassem. Tamanho era o perigo que isso representava. E mesmo que as coisas tivessem evoluído e as rotas fossem relativamente seguras naquele começo do século XVIII, os perigos lá continuavam numa loteria macabra. Ficar doente era praticamente uma sentença de morte, pois quase não havia médicos e os tratamentos eram aterradores e ineficazes,
como fazer sangrias, por exemplo, um indutor de anemia que se mostrava altamente letal naquelas condições. Doenças como escorbuto, febre tifoide, disenteria e até varíola eram frequentes para terror dos navegantes. E por fim, desconfortável, por ser experiência que desafiava a capacidade de conviver com a sujeira, o frio, o calor, o mau cheiro, as doenças várias, a alimentação precária e as péssimas condições de higiene e acomodação. Os navios eram caixas fechadas, escuras e sem ventilação, absurdamente quentes e úmidas, propiciando a infestação de ratos, baratas, pulgas, percevejos e piolhos. A dormida era em beliches estreitos com até 4 andares. Não havia água corrente e ninguém tomava banho. Quem tinha alguma condição utilizava penicos, mas a grande maioria usava a chamada cloaca, à vista de todos, fazendo suas necessidades pendurados, equilibrando-se perigosamente em plataformas que ficavam no costado da embarcação. A alimentação, por sua vez, era um tormento diário. Rações pequenas, pobres em vitaminas e nutrientes, cuja qualidade piorava a cada dia no mar, mais ainda com a contribuição implacável dos ratos, insetos e do calor tropical. A água parada era propícia ao aparecimento de bichos, razão pela qual se colocava aguardente para retardar o inevitável apodrecimento. Os navegantes bebiam vinho de má qualidade, acompanhado de carnes e peixes salgados, biscoitos, pão, lentilhas, algum bacalhau, cebola, entre outros produtos que não se estragavam com rapidez. Mas era comum que já na passagem pelas ilhas de Cabo Verde muitos alimentos estivessem incomíveis, sendo jogados ao mar. Eram abundantes as situações de sofrimento ao longo da viagem, e a chegada ao porto do lado de cá era motivo de extremo alívio e satisfação por parte de todos. Enfim, Recife. Eis que, após tantos dias tormentosos naquele mar imponderável, enfim estava ali no porto de Recife o jovem viajante. Alguém o esperava? Algum conhecido de sua família, talvez, considerando que a maioria dos emigrantes portugueses partia confiando no suporte amigo de alguém já estabelecido no Brasil? Impossível saber com exatidão. Quase podemos vê-lo desembarcar com seus pertences e entrar na cidade, olhando para os lados naquele Recife antigo, com sua área portuária protegida por muralhas, suas construções, praças, largos, conventos, igrejas, fachadas barrocas. Cidade que se esparzia do centro para o interior, seguindo os ditames de sua geografia singular, buscando acomodar o crescente número de 16 mil habitantes. Tudo lembrava sua terra natal, mas sem o monumentalismo arquitetônico da metrópole. Aquele Recife primitivo tinha aspecto de cidade puramente comercial, como de fato era, resultado do engenho e espírito das 3 forças construtoras que a formaram: os comerciantes, sobretudo, os religiosos com suas igrejas, conventos, hospitais, espaços próprios, e a administração portuguesa, atuando mais como reguladora do que construtora. E havia temperatura diferente, o calor tropical, espalhado por vento úmido e cálido. E havia o cheiro, olor ao mesmo tempo fluvial e marinho do Recife, da América Portuguesa, o cheiro do Brasil, que era muito diferente do nosso Brasil de hoje. Quanta excitação dos sentidos esse teimoso aventureiro da ilusão de 20 e poucos anos não deve ter experimentado no dia de sua chegada. O primeiro dia do resto da sua vida, pleno de acontecimentos e impressões dos quais pouco sabemos, apenas adivinhamos, dada a sua familiaridade universal. Este moço, meu antepassado mais remoto em terras brasileiras, plantará, entre astres e desastres, a semente gênica do seu sangue nas terras do Novo Mundo, iniciando uma linhagem familiar que atravessará os séculos no interior do Brasil. Uma longa e farta descendência,
à qual pertence este escrevinhador que agora, 300 anos depois daquela chegada, tem os olhos postos naquele dia inaugural. Eis o primeiro capítulo do meu livro, Sesmarias do Tempo, que eu lancei em 2017 e que eu compartilho com vocês neste momento. Obrigado.